Olá, nossa aula de hoje é sobre funções. Antes de a gente comentar sobre a definição de função, nós vamos relembrar duas outras definições, dois outros conceitos. Primeiro, produto cartesiano. Então, o que é o produto cartesiano? Dados dois conjuntos não vazios, A e B, o produto cartesiano A por B será um conjunto de pares ordenados x, y, tal que o primeiro, o x aqui, a primeira coordenada pertença ao primeiro conjunto e a segunda coordenada desse par ordenado pertença ao segundo conjunto. Então, o produto cartesiano é um conjunto de pares ordenados, onde o primeiro valor pertence ao primeiro conjunto, o segundo ao segundo conjunto. Vamos ver um exemplo, então. Dados os dois conjuntos aqui não vazios, conjunto A e conjunto B. Eu quero fazer o produto cartesiano de A por B. Observem que se eu fizesse B por A fica diferente, tá? A por B eu pego valores do primeiro e monto pares com o segundo. Então, o x vem daqui, o y daqui. B por A é ao contrário, e como é par ordenado, faz diferença a ordem das coordenadas. E também daria para fazer A por A, fazer pares ordenados dentro do conjunto A, B por B, só dentro do B também dá para fazer. Então, quem que seria o produto cartesiano que a gente representa assim de A por B? É um conjunto formado por pares ordenados. Olha lá, menos 1 com 0, menos 1 com 1, menos 1 com 2. Que mais? 0 e 0, 0 e 1, 0 e 2. 1 e 0, 1 e 1, 1 e 2. Então, aqui a gente tem o produto cartesiano de A por B. Esse produto cartesiano, como é um conjunto de pares ordenados, eu posso representar essa relação ou por diagrama, porque eles são conjuntos, ou no plano cartesiano, no nosso sistema cartesiano ortogonal. Então, olha só, por diagrama ficaria assim, conjunto A, conjunto B, dentro do conjunto A eu coloco os elementos do conjunto A, dentro do conjunto B os elementos do conjunto B, e eu faço relações, aí faço flechinhas relacionando o conjunto A com B. Por exemplo, o menos 1 vai fazer par com o 0, com o 1 e com o 2. O 0 vai fazer par com 0, com 1 e com 2. E o 1 vai se relacionar aí com 0, com 1 e com 2. Então, eu posso representar esse produto cartesiano por diagramas, ou ainda posso representar no nosso sistema ortogonal, plano cartesiano. X e Y, eu vou marcar esses pares ordenados. Então, fiz um pedaço aí do plano cartesiano, vamos lá. Os pares ordenados, menos 1 e 0, lembrem que a primeira coordenada é sempre x, a segunda é y, menos 1 e 0, então vai ficar aqui, sobre o ponto menos 1, menos 1 e 1, tá aqui, e menos 1 e 2. Então, esses são os três primeiros pontos. Continuando, 0 e 0, 0 e 1, 0 e 2, tá aqui. Continuando, 1 e 0, 1 e 1, 1 e 2.
Então, eu representei de 3 formas o produto cartesiano, na forma de conjunto, através de diagrama e através do plano cartesiano. Outro conceito que a gente tem que relembrar é o conceito de relações. O que é uma relação? Relação é uma relação é de, vamos pensar assim, uma relação de A em B é qualquer subconjunto desse produto cartesiano. É qualquer subconjunto, ou seja, tem que estar contido, né, do produto cartesiano A por B. Então, relação é um subconjunto do produto cartesiano. Vamos pegar como exemplo esse daqui. Vamos pegar, então, 3 exemplos aí de relação. Vamos fazer 3 exemplos. Primeiro exemplo, relação 1, vou chamar. Eu quero o conjunto formado por pontos pertencentes ao produto cartesiano acima, tal que o y seja o dobro do x. Então, vamos lá. Olha só, a relação ela tem que ser um subconjunto, então ela tem que estar contida no produto cartesiano. Então, ela é formada por pares ordenados desse produto cartesiano, o exemplo que eu estou pegando é o mesmo, só que eu coloquei uma condição aqui, ó, o meu y tem que ser o dobro do x. Então, vamos montar os pares ordenados que satisfazem essa relação. Y igual a 2 vezes o x. Como a minha relação é deste produto cartesiano, eu tenho que procurar entre esses pares ordenados quem cumpre essa relação. Observe que vai ser o 0, 0, porque 0 é dobro de 0. Vai ser o 2, 1, porque o 2 é o dobro do 1. Então, essa relação tem 2 pares ordenados. Segundo exemplo, relação 2. Eu quero os pares ordenados pertencentes ao produto cartesiano acima, tal que o meu y é maior que o x. Então, agora, dentre todos os pares ordenados aqui do produto cartesiano, eu vou pegar aqueles que o y é maior que x. Menos 1 e 0. E y é o segundo valor, x é o primeiro, não esqueçam disso. X, y. Menos 1 e 1. Menos 1 e 2. 0 e 0 não, porque são iguais. 0 e 1. 0 e 2, vou continuar na linha de baixo. 1 e 0 não, 1 e 1 não, 1 e 2. Então, essa é a relação 2. Y maior que x. E o terceiro exemplo vai ser esse daqui. Relação 3, eu quero os pares ordenados pertencentes a A vezes B, A por B, tal que o y seja igual a x mais 1. Então, vamos procurar os pares ordenados que cumprem essa regra. Se eu pegar o valor de x, que é o primeiro, somar com uma unidade, tem que dar o segundo valor, que é o y. Olha lá, menos 1 mais 1 é 0. Que mais? 0 mais 1 é 1. E 1 mais 1 é 2. Então, temos 3 pares ordenados para a terceira relação. Então, aqui são 3 exemplos, né, de relações neste produto cartesiano do exemplo acima, do A por B. Então, aqui eu coloquei só os pares ordenados das relações e a gente pode representar essas relações também por diagrama e no plano cartesiano. Vamos começar a primeira relação ali, então. Olha só. Primeiro aqui a gente vai colocar os números do conjunto A e os números do conjunto B. Então, aqui dentro vão todos os elementos do conjunto A, lá do exemplo do produto cartesiano. Conjunto B.
E agora eu vou relacionar esses números. Olha só, primeira relação ali. Então, a relação 1 vai de A para B, liga 0 com 0 e 1 com 2. Essa é a relação. Relação 2. Liga menos 1 com 0, menos 1 com 1, menos 1 com 2. Liga 0 com 1, 0 com 2. E ainda liga 1 com 2. E a relação... Opa, esqueci aqui. Essa é a relação 2. E a relação 3... corresponde menos 1 com 0, 0 com 1 e 1 com 2. Então, aqui está a representação através de diagramas. Aqui é a representação através de pares ordenados. E, além disso, eu posso representar no plano cartesiano. Só vou colocar os números que eu preciso. E agora a gente vai marcar os pontos, olha só. 0 liga com 0, então tá aqui, e 1 liga com 2. Tá aqui. Próxima relação. Menos 1 liga com 0, menos 1 com 1, menos 1 com 2. 0 com 1, 0 com 2. E 1 com 2. E o próximo exemplo e último, relação 3, menos 1 com 0, 0 com 1 e 1 com 2. Então, aqui está a representação de uma relação de 3 formas. Pares ordenados, né? Diagrama e no plano cartesiano ortogonal. Então, essas são as 3 formas que você pode representar uma relação. Retomando esses conceitos de produto cartesiano e relações, a gente pode agora definir uma função. O que vai ser uma função? Uma função, ela vai ser uma relação de A em B, né, onde A e B são conjuntos não vazios, só que ela tem que cumprir 2 coisinhas, né? Ela não vai ser qualquer relação. Que relação que ela vai ser? Vai ser uma relação que, primeiro, todos os valores do primeiro conjunto têm que estar relacionado com algum valor do segundo conjunto. Então, não pode sobrar elemento no primeiro conjunto sem correspondência. Essa é a primeira exigência. Segunda, cada valor do primeiro conjunto só pode se corresponder com um único valor do segundo conjunto. Então, esse tipo de situação aqui, ó, não pode acontecer. Aqui a gente tem o menos 1 se correspondendo com 3 elementos. Isso não pode acontecer. O 0 correspondendo com 2. Então, recapitulando. Uma relação, ela será função se somente se para todo valor x, que será o valor do primeiro conjunto, existir um único correspondente y no segundo conjunto. Certo? Então, situações que sobram elemento, olha lá, situações que sobra elemento no primeiro conjunto e situações de elementos que se correspondem com mais de um valor não serão funções. Então, essa relação não seria função, essa relação não seria função. Esta última, sim. Ó, todo valor de x tem correspondência e cada valor tem uma única resposta, um único y associado a ele. Então, para ser função, a relação tem que cumprir isso. Certo? Então, olha só, definição de função, então. Dizemos que uma relação de A em B, onde A e B são conjuntos não vazios,
é uma função C somente C, símbolo de C somente C, para todo, esse símbolo significa para todo, x pertence, esse símbolo, a existe um único y pertencente a B. Então, vamos lá. Toda relação é função, então? Não. Toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Para a relação ser função, ela tem que cumprir isso daqui. Para todo x pertencente ao primeiro conjunto, tem que existir um único y pertencente ao segundo conjunto, certo? E qual notação que a gente usa aí para função? Uma função a gente vai representar pela letra F, geralmente. Às vezes, quando já está utilizando o F, a gente pode representar pela letra G, H, essas são as mais utilizadas. Uma função vai de A em B, sempre sai do primeiro conjunto para o segundo conjunto. Ela vai associar valores do A, que a gente chama de x, com valores do B, que a gente chama de y, certo? E o nosso y a gente vai denotar como uma função de x. Uma função calculada para um valor de x é o nosso y, certo? Além disso, vamos lá. O primeiro conjunto que a gente tem lá é o conjunto A, que é o conjunto da saída, onde se encontram nossos valores de x. O segundo conjunto é o conjunto B, que são os nossos y's. A nossa função, ela sempre vai ter esse sentido, de A para B, sempre nesse sentido, a nossa função. Ela vai relacionar valores de x com valores de y, certo? Esse primeiro conjunto, a gente vai chamar ele de domínio da função. Conjunto A, o conjunto formado pelos possíveis valores de x é o nosso domínio. O segundo conjunto, que é o conjunto B, é o contradomínio, que são os possíveis valores para o y, o contradomínio, certo? E observe que quando a gente falou da definição de função, nós destacamos que não pode sobrar valor no primeiro conjunto sem correspondência. Mas no segundo conjunto pode sobrar valores que não se correspondem a nenhum x. Os valores que se correspondem, que tem a flechinha aqui, que vão estar associados ao x, esses valores vão formar um conjunto chamado de conjunto imagem. É a imagem da função. Então, vamos recapitular tudo. Função é uma relação de A em B, né? Onde que para todo x pertencente ao primeiro conjunto tem que existir um único y pertencente ao segundo conjunto. A notação, a gente vai dizer que a função vai de A para B, relacionando x com y. O nosso y, calcular y, determinar y, vai ser a mesma coisa que calcular a função para algum valor de x. O nosso y é a função em x, tá? O primeiro conjunto é o domínio, o segundo conjunto de valores é o contradomínio, e o conjunto formado pelos números dentro do contradomínio, tá? Esse conjunto aqui ele será um subconjunto do contradomínio. O conjunto formado pelos valores que se associam a algum x, que recebem aqui a flechinha, esse conjunto será o conjunto imagem da função. Então, aqui vamos fazer um exemplo de função, que tem uma função que vai de A em B, certo? Essa é a minha função. E ela relaciona da seguinte forma os elementos. O menos 1 ela relaciona com o 1, o 0 ela relaciona com o 3, e o 1 ela relaciona com o 5. Essa é a minha função. Então, agora eu quero saber qual que é o domínio dessa função, e já vamos ver o símbolo, domínio da função. Qual é o contradomínio dessa função e qual é o conjunto imagem dessa função, certo? Domínio da função são os valores de x, os valores do primeiro conjunto. Então, seria menos 1, 0 e 1. Contradomínio da função seriam os valores do segundo conjunto. Os possíveis valores aqui, ó, do y. 1, 2, 3, 4, 5. E o conjunto imagem, ele é formado
por valores que pertencem ao contradomínio e que estão relacionados. Então, aqui o conjunto imagem é somente o 1, o 3 e o 5, certo? Observem que o conjunto imagem ele sempre está contido dentro do contradomínio. Ele tem que estar dentro do contradomínio, tá? Mas não são todos os valores do contradomínio. Pode acontecer ser? Sim. Existem algumas funções que todo mundo aqui no segundo conjunto está relacionado. Mas esse exemplo não é o caso. Aqui o conjunto imagem é formado pelo 1, pelo 3 e pelo 5. É quem está associado a algum x. Observe que essa correspondência, ela forma pares ordenados. Menos 1 com 1, 0 com 3 e 1 com 5. Eu posso representar esses pontos no plano cartesiano, ok? Então, olha lá. Eu posso representar essa função no plano cartesiano ortogonal. Marcar os valores aqui. Então, a gente vai ali marcar menos 1 liga com 1. O 0 liga com 3 e o 1 faz correspondência com o 5. Então, a gente pode representar aí através de diagrama, pares ordenados ou o plano cartesiano. Relembrando, domínio, primeiro conjunto, contradomínio, segundo, conjunto imagem está contido dentro do contradomínio e são os valores que estão associados a algum x. Vale a gente reforçar as duas situações que não são funções, tá? Então, não é função. Quais são as duas situações que não são funções? Vamos colocar aqui dois exemplos. Exemplo 1 e exemplo 2. Vou colocar na forma de diagrama, ok? Representado na forma de diagrama. Fazer aqui uma associação. Aqui outra. Então, olha só, esses dois exemplos são os casos que não são função. Vamos relembrar. Quando que não é função? Quando sobra elemento no primeiro conjunto. Lembrem, a definição fala para todo x pertencente ao conjunto A. Então, não pode sobrar valor de x sem se corresponder com y. E a segunda parte da definição fala que tem que existir um único y. Olha esse elemento 1 aqui, ele tem o 2 como resposta e ele tem o 3 também. Então, ele não tem um único y associado a ele. Por isso, não é função. Então, são duas situações que não são função. Sobrar valores no primeiro conjunto sem correspondência e valores do primeiro conjunto terem duas respostas, se associarem a dois y diferentes. Essas são as duas situações que não são função. Uma observação importante. Alguns exercícios, alguns enunciados, eles não falam de domínio e contradomínio. Quando não fala nada, a gente vai entender que essa função ela vai de R em R, certo? Ou seja, o domínio são todos os números reais, qualquer número real, e o contradomínio também. E tem funções, às vezes, que eles dão um conjunto numérico, às vezes pode ser inteiros, naturais. Lembrem, o primeiro sempre é o domínio, o segundo é sempre o contradomínio, certo? Outra observação importante. Muitas situações do nosso dia a dia podem ser associadas a uma função, podem ser interpretadas como uma função. Por isso que as funções são tão importantes, tá? As funções, elas são muito importantes porque inúmeras situações do dia a dia podem ser vistas, né, entendidas como uma função matemática, certo? Como que a gente vê? Que situações são essas? Então, as situações que a gente entende como função, você vai ter, no caso aqui, a gente está estudando só funções de duas
variáveis x e y, então o x será sempre a variável independente e o y será a variável dependente. Um exemplo bem simples, você vai no supermercado comprar chocolate, certo? Então, a quantidade, o número de chocolates que você vai comprar é o seu x, é a variável independente. Eu posso comprar nenhum, posso comprar um, posso comprar 2, 3, certo? E o y, que é a variável dependente, seria o valor que você irá pagar por esse chocolate. Então, se eu não comprar nenhum chocolate, eu não pago nada. Se eu comprar um chocolate, eu pago tanto. Se eu comprar 2, eu pago tanto. Se eu comprar 3, eu pago tanto. Então, o valor que eu vou pagar depende de quantos chocolates eu vou comprar. Então, o meu y depende do meu x, certo? Uma outra situação. Qualquer fórmula, né, pode ser entendida como uma função, ok? Então, vamos pensar lá. A área de um quadrado. A área do quadrado é lado ao quadrado. Então, a gente pode entender como o lado sendo x e a área sendo y, certo? É uma função. Eu atribuo valores para o x, para o lado do quadrado, para cada valor que eu atribuir, eu vou ter uma área diferente. Olhem que, certo? Se eu tiver uma medida de lado, com certeza eu vou ter uma área para esse quadrado. Então, todo valor de x vai ter uma resposta. E outra observação, não tem como o lado do quadrado ser 5 e ter duas possíveis respostas para a área. Nunca vai acontecer isso daqui, ó, de eu ter uma medida para o lado e ter duas respostas de área. Então, função é qualquer situação do seu dia a dia, ou na matemática, na física, na química, tem inúmeras áreas aí, que você pode, né, padronizar na seguinte forma. Você vai ter uma variável independente e uma variável dependente. Por que variável? Você vai atribuir valores para x, vai variar o x, e para cada valor que você atribuir a x, você vai ter um y correspondente, que seria a resposta da situação. Então, abastecer, né? A gente vai lá. O x vai ser a quantidade de litros de combustível, o y a quantidade que eu vou pagar. Então, o x é a variável independente e o y a variável dependente. Claro que esses valores nem sempre podem ser qualquer número, você tem que ver na situação, problema que você se encontra. Se eu tô falando de quantidade de chocolate, o meu x não vai poder ser negativo, não vai poder ser um número decimal, vão ter que ser só os valores, os inteiros não negativos, o zero e os positivos, né? O resultado também, como é um valor monetário, não vai poder ser negativo, mas poderá ser decimal, né? R$1,20, por exemplo. Então, x e y, você tem que ver no contexto que valores que eles podem assumir, ok? Entendendo a definição de função, agora a gente vai ver alguns conceitos aí dentro desse assunto. Primeiro, lei de formação. O que vem a ser a lei de formação de uma função? A lei de formação é uma sentença, certo? É uma sentença matemática, uma fórmula que gera o resultado da função. É uma sentença matemática, certo? Vamos pegar um exemplo aí. Exemplo. Vou definir assim, que a minha função f de x é dada por essa lei de formação aqui, ó, por essa fórmula, por essa sentença matemática. Então, isso é lei de formação, é uma fórmula. Daí, como que você interpreta isso? O seu x é a variável independente, você vai variar o valor de x e para cada x que você substituir aqui, você vai ter uma resposta diferente que será o seu y, certo? Lembrem, calcular a função em x é a mesma coisa que determinar o valor de y, ok? Valor numérico da função. O valor numérico consiste em a gente substituir o x por um número. Então, você vai ter a fórmula lá, o f de x, e você vai substituir esse x por um número. E vai fazer o cálculo para descobrir o resultado da função,
Então, vamos usar o exemplo acima para fazer aí algumas situações de valor numérico. Olha só. Exemplo. Na função acima, eu quero calcular f de menos 1, f de 0, f de 5, ok? Então, olhem que aqui, dentro do parênteses, eu troco o x pelo valor que eu quero. Aqui é só anotação, eu só tô exemplificando que cálculo que eu vou fazer. Eu vou calcular a função quando x vale menos 1, olha lá, x. Eu vou calcular a função quando x vale 0. Eu vou calcular a função quando x vale 5. Aqui eu só tô identificando para qual valor de x que eu vou fazer o cálculo da função. Agora vem o cálculo em si. Eu vou pegar a fórmula e vou substituir esse x pelo mesmo valor que está dentro do parênteses. Esse x e esse x são o mesmo. Aqui eu estou indicando que eu tenho uma função, né, uma fórmula em função de x. O meu x que manda na situação aqui, certo? E a fórmula está aqui, ó. Depende do x. Se eu troco o valor de x, essa conta dá outro resultado. Então, eu tenho aqui uma sentença em função de x. Função de x, tá? Então, olha lá. 2 vezes menos 1, mais 3. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 3 é 1. 2 vezes 0 mais 3, dá 0 mais 3. E 2 vezes 5 mais 3, 10 mais 3. Então, isso é o valor numérico da função. É quando eu pego a sentença e substituo o x por números. E para cada valor de x que eu substituo, eu tenho o seu correspondente, que seria o y. Lembrem que isso daqui pode ser par ordenado, pode ser entendido como um par ordenado. Olha lá, menos 1 e 1, 0 e 3, 5 e 13. Lembrem, o primeiro valor é x, o segundo valor é y. Então, calcular a função para um determinado valor de x é encontrar o y correspondente dele. Então, quer dizer que o x vale menos 1 e o seu y vale 1. Esse é o par ordenado menos 1 e 1, certo? Próximo conceito é o zero da função. Zero da função, que também é conhecido como raiz da função. Também conhecido como raiz da função. O que é o zero da função? Vai ser um número que faz com que a função dê zero, tá? Então, eu vou procurar um número A, tá? É um número A, pertencente aos reais, tal que a minha função aplicada nesse número A tem que dar zero, tá? Então, aqui a gente tá falando de funções em reais, né? Então, aqui é um número A pertencente aos reais, tal que a minha função aplicada nesse valor tem que dar zero. Vamos fazer o exemplo acima. Eu quero encontrar o zero dessa função. Como que eu faço, então? Olha só, fazendo o exemplo acima, vai ficar um pouquinho apertado aqui, mas acho que cabe. Olha só, você vai pegar essa fórmula e vai igualar a zero. O y vale zero. Zero da função é quando o y dá zero. O resultado da função tem que ser zero. E você vai isolar o x. O mais 3 vai passar negativo. E o 2 vai passar dividindo. Então, o nosso x aqui vai ser menos 3 meios. Esse é o zero da função. Significa o quê? Que se eu substituir esse valor no lugar do x, essa conta dá zero. Isso é ser zero da função. Então, essa é a raiz da função. É o valor de x que faz com que a sentença se anule. Dá zero. O zero da função, tá? O x é esse valor e o y é sempre zero. O par ordenado seria aqui, ó. Deixa eu fazer um pouquinho aqui acima. O par ordenado dessa situação aqui seria x menos 3 meios e o y zero. Zero da função é quando o y é zero, ok? Então, agora a gente vai fazer esse exemplo tentando englobar tudo o que a gente viu. Então, tô definindo o conjunto A como o conjunto formado por esses números. Esse é o conjunto B. A minha função vai de A em B e é dada por essa lei de formação. Então, esse é meu exemplo. Primeira coisa que eu vou fazer,
é encontrar a imagem de cada x, o conjunto imagem. Para isso, eu vou ter que calcular f de cada um desses valores. Lembrem, o x ele sempre está no primeiro conjunto. Então, eu tenho que calcular f para cada um dos valores do primeiro conjunto. Como eu faço isso? Substituindo na minha lei de formação. Então, menos 2 mais 3 é 1. Menos 1 mais 3 é 2. Estou substituindo x por cada valor que está dentro do parênteses. Lembrem, aqui eu indico a função para qual valor de x que eu vou calcular ela. E aqui na fórmula eu faço o cálculo. 0 mais 3 e 1 mais 3. Eu posso fazer também uma tabela de valores, é muito comum ver isso daqui, ó, x, y. Então, o x varia no primeiro conjunto, ele é menos 2, menos 1, 0 e 1. O x tem que ser todos os valores do primeiro conjunto. Lembrem, não pode sobrar x sem resultado. Aí você substitui na conta e encontra o valor do y, que foi o que a gente fez aqui do lado, certo? Então, agora vamos lá. Quem que é o domínio da minha função? Domínio da minha função. Domínio é o primeiro conjunto, o A. Quem é o contradomínio da minha função? O segundo conjunto, o B. A gente já vai representar na forma de diagrama que fica mais fácil de enxergar. E quem que é o conjunto imagem da minha função? São os resultados. São os y's que deram como resultado aqui, ó. Certo? Eles pertencem ao contradomínio, mas não são necessariamente todos os valores do contradomínio. Esse é o conjunto imagem, ok? E agora a gente vai representar, através de diagrama, pares ordenados e plano cartesiano, essa função. E depois vamos definir o zero da função. Então, vamos lá. No conjunto A, eu vou colocar todos esses valores, que são os valores de x. No conjunto B, eu vou colocar todos esses valores, que é o meu contradomínio. Domínio, contradomínio. Agora, eu vou montar a minha função. A minha função vai de A em B. Ela associa o menos 2 com o 1, o menos 1 com o 2, o 0 com o 3 e o 1 com o 4. Tá? Aqui é a associação da função. Quais são os pares ordenados aqui, ó? Menos 2 e 1, menos 1 e 2, 0 e 3, 1 e 4. Aí, esses pares ordenados x, y, eu represento aqui no nosso plano cartesiano. Isso é representar graficamente a minha função, ok? Então, menos 2, menos 1 e 1, 2, 3, 4, 5. E vamos marcar os pontos. Menos 2 com 1. Opa, deixa eu arrumar aqui, ficou meio torto. Menos 1 com 2. Zero com 3 e 1 com 4. Lembrem, não pode sobrar valor no primeiro conjunto, no segundo pode. Ah, outra coisa que pode acontecer, que tem aluno que fica em dúvida, por exemplo, eu poderia ter o menos 2 ligando com 1 e o menos 1 ligando com 1 também. Existem funções que valores de x diferentes dão o mesmo resultado. Pensa na historinha do chocolate. Eu posso ir no supermercado comprar 2 chocolates diferentes que tenham o mesmo valor. Isso pode acontecer. Agora, não pode acontecer de eu ir num supermercado, comprar um chocolate e na hora de pagar ele ter 2 valores diferentes. Isso não pode acontecer. Ou vou abastecer meu carro, coloco lá uma quantidade de combustível e na hora de pagar tem 2 valores possíveis para eu pagar. Isso não pode acontecer, né? Agora, pode acontecer de eu comprar 2 coisas diferentes e elas custarem o mesmo valor. Agora, eu não posso comprar uma coisa e ela ter 2 valores diferentes para eu pagar, ok? E para finalizar, qual que é o zero dessa função? Eu pego a função, igualo a 0
e isolo o x. Então, vou passar o mais 3 para o outro lado. Então, o zero da função é menos 3. Significa o quê? Que se eu pegar o menos 3, substituir no lugar do x, o resultado aqui será 0. Aqui temos outro exemplo, ok? Minha função é dada por essa lei de formação, por essa fórmula, conjunto A e conjunto B. Eu quero montar a função de A em B, certo? Vou fazer a tabelinha de valores. Então, x, y. O meu x varia entre esses valores, sempre o primeiro conjunto. E vamos substituir e fazer o cálculo. Olha lá. Substituindo aqui, ó. Menos 1 no lugar do x. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Com menos 1, 0. Quem tem mais dificuldade, gente, vai ter que fazer o cálculo, passo a passo. Olha lá. F de menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos 1. Menos 1 ao quadrado fica 1 positivo, com menos 1 fica 0. 0 ao quadrado é 0 com menos 1. 1 ao quadrado é 1 com menos 1. E 2 ao quadrado é 4, com menos 1 é 3. Diagrama, vamos lá, vou fazer o diagrama agora. A, B. Aqui dentro vai menos 1, 0, 1 e 2. Aqui menos 1, 0, 1, 2, 3. Então, vamos associar aí. A função vai de A em B. Ela corresponde o menos 1 com o 0. Ela relaciona, né? Associa o 0 com menos 1, ou 1 com 0, e o 2 com 3. Olha o que aconteceu. Dois valores diferentes de x estão dando a mesma resposta. Isso pode acontecer, não tem problema, tá? O que não pode acontecer, sobrar valor no primeiro conjunto ou um valor do primeiro conjunto ter duas respostas. Isso daí não pode acontecer. Graficamente, vamos fazer um gráfico pequenininho aqui. Menos 1, 0, 1 e 2. Olha lá, o menos 1 liga com 0, pares ordenados x e y. O 0 liga com menos 1, o 1 liga com 0 e o 2 liga com 3. Tá aqui o gráfico da minha função, a representação dela graficamente. Zero da função, vamos lá. Pega essa função e iguala a 0. Vou passar o 1 para lá. A gente não vai falar ainda de Bhaskara, nada disso, mas isso é uma equação do segundo grau. Eu tenho que procurar os valores de x que eu substituo e essa conta dá 0. Existe um método, né, quando a equação é incompleta, quando ela não tem os três termos, que é só isolar aqui, no caso, o x. Então, o x vai ser mais ou menos raiz de 1. Mais ou menos 1. Ou você observa aqui, né? Olha só. Quando que a minha função deu 0? A minha função deu 0 aqui e aqui. Para quais valores? Menos 1 e 1. Então, essas são as raízes, os zeros da função. Raízes ou zeros da função. Ok? Então, tá aí a função. O que define uma função? Gente, não é só a lei de formação que é importante, tá? O domínio da função também é muito, muito, muito importante. É ele que vai me dizer quais são os possíveis valores de x para eu fazer o cálculo, certo? Outro tópico importante é o gráfico de uma função. Olha só, a função, a gente substitui lá os valores de x, né, por valores do domínio, a gente obtém o seu respectivo resultado, que é o valor de y dele. Então, a gente obtém pares ordenados x, y. X, valores de domínio, y, os valores da imagem que estão contido no contradomínio. Determinar y é a mesma coisa que determinar a função em x. Você vai obter pares ordenados, você vai lá no plano cartesiano ortogonal, eixo horizontal, eixo x, eixo vertical, y. Logo, no eixo x estão representados os valores do domínio, no eixo y se encontra o contradomínio, consequentemente os valores da imagem. Exatamente quando você tiver o esboço de um gráfico de uma função, exatamente os valores envolvidos nesse desenho serão os valores da imagem, certo? Então, você vai
esboçar esses pontos aqui com as suas coordenadas x e y, vai traçar os pontos. Em algumas situações você vai ligar esses pontos, em outras não. A gente já vai ver alguns exemplos para ficar bem claro isso. O eixo x é conhecido como o eixo das abscissas, o eixo y das ordenadas, ok? É possível a gente olhar o desenho de uma relação e verificar se é ou não é função. Vamos pensar a seguinte situação. Exemplo aqui, eu tenho uma relação que vai do intervalo fechado AB para o intervalo fechado CD. Vou desenhar 3 situações para a gente analisar. Então, vou imaginar que eu tenho 3 relações diferentes com esse, né, desse intervalo para esse. Então, agora a gente vai analisar 3 exemplos aqui de gráficos para verificar se são função ou não. Olha só, eu estou supondo que está saindo do intervalo fechado de A até B e chegando no intervalo fechado de C até D. Domínio e contradomínio. E aqui, contido no contradomínio, vai ter que ter a imagem. Vamos primeiro analisar o domínio, os valores sobre o eixo x. Esse gráfico inicia no A e vai até o B, então tá ok. Para todos os valores entre A e B existe gráfico, está definido. Esse gráfico de A até B, para todos os valores entre A e B, existe o desenho do gráfico, então está definido em todos os valores entre A e B. E esse terceiro exemplo, se você verificar os valores que estão aqui entre esses dois números, não há correspondência, não há gráfico para esses valores aqui. Então, o que a gente conclui? Que no intervalo fechado do A até o B, existem valores que não têm resultado. Ou seja, existem valores do nosso suposto domínio que não possuem correspondência. Então, isso daqui não é uma função. Além de verificar o domínio, o que a gente tem que verificar? Se para todos os valores do domínio, no caso aqui no intervalo fechado de A até B, além de verificar então se para todos os valores do domínio existe gráfico, existe um resultado, existe uma correspondência no contradomínio, além disso a gente precisa verificar a segunda parte da definição de função, se existe um único resultado para cada x. Olha só, se você imaginar os valores aqui do domínio, e projetar no gráfico, você vai verificar que para cada valor existe um único resultado. Neste caso aqui, imagine eu pegar esse valor. Ele tem um resultado aqui, uma correspondência, ele está relacionado com o y aqui e também com outro y aqui. Então, esse segundo desenho não representa uma função. Por quê? Existe um x dentro do domínio, pertencente ao domínio, que possui 2 valores de y correspondentes. Uma forma gráfica de a gente analisar se é ou não é função, você traça retas verticais. Se essas retas cortarem, interceptarem o gráfico da relação apenas uma vez, você conclui que é função. Se você traçar retas verticais e em algum momento ela cortar o gráfico 2 vezes, interceptar 2 vezes, não é função. Então, para verificar se é uma função, né, quando eu olho um gráfico e eu quero verificar se ele representa uma função, eu tenho que analisar 2 coisas. Se para todos os valores do domínio existe esse gráfico, né, existe um resultado, existe um y correspondente, e se para cada valor do domínio esse y é único, esse resultado é único. E para finalizar aqui, gráfico de função e a nossa primeira aula aí sobre função, né? Primeira parte sobre função. Peguei aqui uma lei de formação, uma fórmula, uma função. Está definida do domínio para os reais. O contradomínio são todos os reais. Como no contradomínio pode sobrar valor, eu peguei o conjunto mais amplo possível. E estou colocando 3 exemplos com base nessa mesma função, mas eu estou mudando o domínio. Então, olha só. No primeiro exemplo, eu vou substituir o x por menos 1, por 0 e por 1, e vou esboçar os pontos. Trocando o x por menos 1, o resultado é menos 1, só deixa eu traçar aqui alguns valores. Então, menos 1, 1... Então, olha só,
Quando eu substituo por menos 1, dá menos 1. Tá aqui o ponto. Quando eu substituo por 0, dá 1. E quando eu substituo por 1, dá 3. Então, nesse caso, esse gráfico ele vai ser, né, representado apenas por esses 3 pontos. Então, aqui está esboçado o gráfico desta função quando o domínio é este conjunto. Como só tem 3 pontos no domínio, eu só vou ter 3 pontos no gráfico. Seguinte situação, um domínio fechado que começa no menos 1 e termina no 1. Olha só a diferença, a mesma fórmula. Então, vou ter lá os valores. Vou usar só as extremidades. Quando eu trocar o menos 1 aqui no lugar do 2, vai dar menos 1, porque é a mesma fórmula, o mesmo resultado. Quando eu trocar o 1, vai dar 3. Só que agora eu tenho que interpretar assim, o meu domínio é formado por todos os números entre menos 1 e 1. Então, quer dizer que para todos os números que se encontram aqui, ó, entre menos 1 e 1, tem que existir gráfico, certo? Vou colocar esse ponto aqui também. Então, nessa situação, a gente vai ter que ligar os pontos, só que tem início e tem fim, e a bolinha é fechada porque o intervalo é fechado, senão poderia ser bolinha aberta. Então, agora o meu gráfico é um pedaço de reta, com início no menos 1 e fim no 1, certo? É esse pedaço aqui, eu liguei porque todos os valores aqui têm que ter correspondência. Então, ó, se eu escolho um valor aqui, olha só, ele tem resultado no gráfico, certo? E na terceira situação, como o domínio são todos os números reais, tem que existir gráfico para todo o eixo X. Então, além de eu marcar os pontos que eu já conheço, porque a fórmula é a mesma, então, além de eu marcar os pontos que eu já conheço, certo? Eu vou ligar e vou deixar uma reta infinita. Então, o que vai ser de diferente do caso 2 ali? É que a reta agora, ela vai ser infinita. Como que eu represento isso? Eu não coloco nada na extremidade. Então, eu entendo que ela continua infinitamente para cima e infinitamente para baixo. Então, para qualquer valor de x que eu escolher, imagina, se eu escolher um x aqui, ó, eu projetar lá no gráfico, ele vai ter um resultado para ele. Tá aqui o resultado, esse é o y dele. Se eu projetar no eixo y, eu acho o resultado desse x. Se eu escolher um x aqui, olha lá, tá aqui o resultado dele. Então, essa é a diferença. Então, lembrem, uma função ela está bem definida pela sua fórmula e pelo domínio. O domínio da função é muito importante. Aqui eu coloquei a mesma lei de formação para 3 domínios diferentes e olha que o gráfico teve diferença. Então, o que define uma função é a sua lei de formação e o seu domínio. Com isso, a gente encerra a primeira parte de função.